Olá, pessoal, tudo bem? É, Vamos dar continuidade e desta vez fazermos a nossa última aula que eu digo com a turma toda, entendeu? Porque as próximas aulas serão para recuperação, né? Quem ficar de recuperação. Então, essa é a última aula, é a revisão para, para todo mundo, né? Bem, como que eu vou fazer hoje? Eu trouxe aqui, na verdade, eu vou fazer um apanhado de todo o conteúdo do sétimo ano, tá? Por quê? Por que que eu vou fazer dessa forma? Porque assim, a gente não imaginava que as coisas seriam como foi, né? Então, nós gostaríamos, né? Nós até pensávamos que seria diferente, que nós iríamos fazer muitas aulas mais dinâmicas na sala, que muitos conteúdos do sétimo ano que eu vou falar aqui, a gente ia trabalhar muito mais, porque o conteúdo do sétimo ano é todo sobre o Brasil, então não tem como seguir sem ter noção do conteúdo de Brasil, no caso. Então, para mim foi até bem surpreendente, porque você continuar um conteúdo desse através de videoaula é realmente um desafio. Mas, en- então, de certa forma, né, a gente pôde aproveitar um pouquinho, né? Não vou dizer que deu para aproveitar tudo. Então, por isso, eu resolvi fazer esse apanhado, né, de todos os conteúdos do ano. Gente, eu tento demais fazer uma aula silenciosa, mas enfim, né? Aqui na minha casa não tem condição de ter uma aula silenciosa. E é isso. Ou tem barulho de cachorro, ou tem um galo cantando, como eu sempre disse isso pra vocês, ou um portão que abre, alguém que fala alto. Enfim, vamos continuar, porque senão a gente não sai do lugar, não. O módulo 1, o que a gente viu nos primeiros capítulos? Nós vimos sobre a população brasileira. Primeiro a gente foi ver o que falava sobre o início do povo brasileiro, a formação do povo brasileiro, né? Da população em relação à quantidade, né? O perfil da população, mas também da população que deu origem. Então, assim, quando a gente fala de população de origem, a gente só vê assim, no início, em 1500, foi encontrado aqui os índios, certo? Realmente foi. Foram os primeiros habitantes, né? Foi quem os portugueses encontraram aqui, foram os índios. Aquele povo com aquela característica que eles chamaram de indígenas. Por que eles chamaram de indígenas? Aí lá na história explica que é porque eles chamavam o local aqui de Índia, eles estavam procurando o caminho para as Índias, aquele local que tinha muitas especiarias. Então, quando eles chegaram aqui, o povo que eles encontraram, eles chamaram de indígenas. Beleza. E então, a partir do. Quando, à medida que o tempo foi passando, eles foram trazendo outras pessoas. Então, o quê? Se já tinha índio e chegaram europeus portugueses, nós já tínhamos o quê? Dois povos portugueses, europeus, né? No caso, e indígenas, ou seja, um homem branco e um homem índio. Mas mais ou menos no período do. Mais ou menos não, exatamente no período do ciclo da cana-de-açúcar, que a gente vai relembrar os ciclos econômicos mais à frente, esses povos, os indígenas, aos poucos eles foram ou fugindo, ou muitos iam sendo massacrados e aí morriam. E aí tinha pouca gente agora para trabalhar, né? Nos ciclos econômicos. Eles já tinham trabalhado no ciclo do pau-brasil. E aí precisava de gente para trabalhar. O que eles fizeram? O que os europeus fizeram? Começaram a trazer, né? Negros africanos para o trabalho aqui, trabalho escravo no Brasil. Então, tínhamos índio com branco, o homem branco, que era o europeu português, e agora estava chegando o negro. Então, e aí? E essa mistura, como foi que se deu? Então, a partir daí, né, passou-se o quê? A miscigenação. Então,
sobre a formação do povo brasileiro era originada de quê? Da miscigenação de diferentes povos, o branco, o índio e o negro. Tá? Então, não tenho mais dúvida que fique fixado agora, né, nessa videoaula sobre esses povos. E aqui eu trouxe até essa imagem, né, do livro de vocês, que às vezes, inclusive a gente vê, às vezes você vê uma pessoa branca, do cabelo preto, liso, mas que tem um nariz diferente, um lábio diferente, então você já vê, todos nós somos misturas. Tem a cor de um jeito, mas às vezes tem um cabelo, é branco, mas tem um cabelo crespo. Mistura também com negro com branco. Ou é moreno e tem um cabelinho liso, tá? Então, ele já tem um traço de um índio misturado com branco. Então, a origem do povo brasileiro é uma mistura, é a miscigenação de principalmente esses três povos. Por que eu digo principalmente esses três? Porque mais à frente o texto de vocês vai falar que outros povos vieram para cá. Então não ficaram só nesses três, não. No ciclo do café vieram italianos, espanhóis, japoneses, alemães. Então a miscigenação só continuou, ela só aumentou, tá? E com isso não foi só a pele que mudou, a raça, não. Eles trouxeram um pouco da sua cultura, né, dos seus países de origem para cá. A gente vê na questão de algumas práticas, né? Por exemplo, a capoeira, que veio dos negros, temos a pizza dos italianos. Então, não foi só questão de pele, não foi só questão de forma de raça, foi questão também de cultura, né? Eles trouxeram para nós as suas culturas. E aí, o texto continua falando sobre a população em si, como ela está hoje. O Brasil hoje é o quinto país mais populoso do mundo. Então, a população, ela continua crescendo. Claro que teve um período em que ela cresceu, ela deu um salto muito grande. De 1940 até 1960, 70, ela deu um salto muito grande. E por que esse salto? Porque muitas coisas beneficiaram. Surgimento de vacina, medicamentos para doenças que antes matavam, por exemplo, tuberculose, tétano. Então, antigamente eram doenças que pegou, não demora muito, morre. E hoje ela tem tratamento. Antigamente, né, vocês não lembram, logicamente, mas quando eu era criança, era muito normal você ouvir falar uma pessoa: ah, fulano tem 60 anos. Ou fulano já tá velhinho, tem 60 anos. Pessoa com 60 anos, para morrer de algum problema do coração era fácil demais. Por quê? Porque não tinha remédio ainda para pressão alta e os remédios que tinham eram muito caros. Então, hoje em dia, você olha uma pessoa, nem imagina que ela tem 60 anos, que ela está tão bem cuidada. E aí, a população continua crescendo. Esse gráfico mostra que ela continua crescendo. Olha só em 2017. Só que o quê? Esse crescimento, ele está na mesma velocidade de antes? Não. O crescimento não está na mesma velocidade de antes. A taxa de natalidade diminuiu. Aí você diz assim, mas como é que pode? Como é que está crescendo e está nascendo menos, gente? Está nascendo menos, mas os que têm vivo estão mais saudáveis e estão conseguindo chegar até mais de 90 anos. Tem gente com mais de 90 anos com a saúde razoável, coisa que não era possível antes. Então, e como é que ela está crescendo? Tem muita gente vindo para cá, tá? Não é só gente daqui que está saindo para outros países, não. Tem muita gente vindo para cá também, tá? Quais são as questões? Assim, o que leva a pessoa a sair de um lugar? Às vezes, guerras, como muitos venezuelanos que vieram para o Brasil, problemas, perseguição. Então, a migração, ela tem vários fatores. Às vezes, um desastre natural. A pessoa mora num país que sofre muito com abalos sísmicos, com terremoto. E a pessoa tem a oportunidade de mudar, vem para o Brasil, um país que é tipicamente tropical, que tem, tem desastres naturais? Tem. Mas nem se compara com outros locais que estão mais próximos das placas tectônicas, né? Que vocês vão ver isso com detalhes. Quem passar, né, do 7º ano para o 8º vai ver muito bem, com detalhes, esse assunto.
E aqui eu trago a composição, né? O Brasil hoje, antes, né, até 1980, quando ele era considerado país subdesenvolvido, ele tinha essa estrutura. Tínhamos mais o quê? Crianças, né? Como eu disse para vocês, como é que se analisa uma pirâmide? Você primeiro vê, aqui está se tratando de quantidade de pessoas. No meio aqui é o que? A faixa etária. E de um lado homens, do outro mulheres, tá? E aí, quem que a gente tinha mais? Olha aqui, ó, a base aqui, ó. 8 milhões de habitantes de quem? De 0 a 4 anos. E aí isso aqui ia afinando. Então, quem que a gente tinha menos? Os de 60, os idosos. Comparado com as crianças, né? Eram bem menos. E aí, toda vez que eu coloquei na prova, vocês analisaram. Então, quando você analisa a pirâmide, por exemplo, a pirâmide desse jeito aqui, você não sabe que país é esse. O que é que você pode falar desse país? É um país que tem grande número de crianças, tem um razoável número de pessoas até 20, 29 anos, e a partir dos 30 vai diminuindo a quantidade da população. O que é que eu posso dizer mais? Esse país aqui tem muita gente em idade de trabalhar. Quando a gente vê lá na PE, a população economicamente ativa, qual a idade para trabalhar? De 15 até 19 é como menor aprendiz, então a gente vai botar de 20. Idade de trabalhar até 59 anos. Tem muita gente? É mais do que a população infantil? Não. Então esse país aqui é um país que tem menos pessoas em idade de trabalhar. Tem mais criança. Se tem mais criança e tem pouca gente para trabalhar, o país tem como desenvolver a questão de emprego, ele tem como. Então, é um país subdesenvolvido. A maioria dos países desenvolvidos, ele tem essa estrutura aqui de pirâmide, tá? Ele é largo aqui na base e vai afinando no topo, tá? Essa é a característica de um país subdesenvolvido. Então, nesse período aqui, o Brasil era subdesenvolvido. E agora, 2015? Agora que a gente diz assim, a partir de 2015, a estrutura mudou, a base aqui, olha como a base diminuiu. A base diminuiu em relação à população economicamente ativa. Agora sim, a gente tem as pessoas cresceram. Aquelas pessoas de 1980 são os adultos agora, eles cresceram, tá? E nós melhoramos a quantidade de idosos? Sim, olha só os idosos de 70 a mais. Isso significa o quê? Que as pessoas não morreram tão cedo. Se não morreram tão cedo, é porque não adoeceram. E se não adoeceram, é porque eles tiveram acesso aos tratamentos de saúde. E quando você tem acesso ao tratamento de saúde, é porque aquele país dá condições. Então, de 2000 para cá, nós mudamos, né? Nós passamos a ser país emergente. E não somos desenvolvidos como os Estados Unidos. Por quê? Porque país desenvolvido é aquele que tem uma boa estrutura industrial, econômica e boas condições sociais. Nós não somos desenvolvidos porque nós ainda temos, sim, graves problemas sociais. Então, a gente está no meio termo, a gente é emergente. Vocês também verão esse conteúdo mais à frente, no 8º ano, com mais detalhes. Então, aí eu trouxe aqui um mapa só mostrando a questão da dinâmica, o segundo capítulo, né? Já mostra a dinâmica. O que é dinâmica? Dinamizar é movimentar, tem a ver com o quê? Migração. Mobilidade da população brasileira. Então, a população brasileira, ela foi mudando o quê? As pessoas, o mapinha que mostra que as pessoas estavam saindo do Nordeste para as regiões, para Minas Gerais, São Paulo. Mas por quê? Porque eles não tinham emprego. Aí aqui o texto mostra, ó, por causa de empregos, por causa da seca no Nordeste, as pessoas iam saindo. E no decorrer do livro de vocês, ele mostra várias outras setinhas de migração. Então, a mobilidade da população é decorrência basicamente de quê? De emprego, é em busca de emprego, em busca de melhores qualidades, né? Melhor qualidade de vida. E aqui eu trago sobre a questão das desigualdades, né?
como eu disse, o país é um país emergente, então ele ainda tem essas desigualdades. Ao tempo em que eu tenho prédios luxuosos, eu tenho no mesmo lugar moradias, né, moradores vivendo em condições precárias de pobreza, vivendo em locais que passam o esgoto assim na porta de casa. Esgoto a céu aberto que não tem nenhuma encanação. Tem a questão das dificuldades de oportunidade, a questão do trabalho infantil que o texto fala. Então, essa população, ela melhorou, mas ainda assim temos problemas sociais. E aí a gente vai para o módulo 2. O que a gente viu no módulo 2? Gente, o módulo 2, ele vou dizer assim, o mais importante do ano todo. Porque ele vai falar sobre o território brasileiro, ele vai falar da questão de localização, né? Ele vai dizer, logo de início ele diz, o Brasil é o 5º país com a maior extensão territorial do mundo. E eu já tinha falado no capítulo anterior que é o 5º país em população. Então, nós somos um país grande em extensão e grande em população. Só não somos o 5º mais desenvolvido, né? Porque, enfim, ainda não chegou o momento. Aí o texto vem falar dos limites do território do Brasil, da localização. Logo no início do capítulo, ele traz o Brasil e os seus pontos extremos. O que é o ponto extremo? É o último ponto dentro daquele território. É o ponto mais distante a norte, que é o Monte Caburaí, em Roraima. O ponto mais distante ao sul, que é o Arroio Chuí. O que é o Arroio Chuí? É um pequeno curso d'água, deve ser um riacho. Vocês podem ver no Google, imagens Arroio Chuí, vai mostrar para vocês vão ver o curso d'água. Temos o ponto mais extremo, que é o Ponta dos Seixas, do lado leste, que está localizado na Paraíba, que é um trechinho de praia lindo, maravilhoso. E temos do outro lado, do lado oeste, né, uma Serra da Contamana, que é uma formação rochosa, né, que em alguns livros diz como só assim, ponto nascente do rio Moa, mas é a serrinha, né, exatamente na nascente deste rio, tá? E aí o texto traz o Brasil e a localização. Gente, se perguntarem qual a localização do território brasileiro no mundo, vamos de novo aqui, eu acho, para vocês não esquecerem. Primeiramente, eu trouxe essa imagem aqui. Isso aqui é o quê? É um obelisco. Obelisco é só um ponto, né? É como se fosse marcando um monumento que marca exatamente o limite entre os 3 países, Brasil, Argentina e Paraguai. Então, bem aqui nessa localização, de um lado é Paraguai, do outro é Argentina e do outro é Brasil. Então, os 3 países, tá? Então, é mais ou menos bem aqui onde eu vou marcar, não dá pra... Vou ver se eu marco de outra cor aqui. Mais ou menos aqui. Está o ponto da Tríplice Fronteira, Tríplice 3. Então, o ponto da fronteira entre Argentina, Brasil e o Paraguai, tá? Localização, gente, onde que o Brasil está localizado? Pontos cardeais aqui para vocês. Linha do Equador, Greenwich. Nós temos norte, sul, leste, oeste. Onde que o Brasil está localizado? Ele está localizado totalmente no oeste, ou seja, ocidental. E ele tem, isso em relação ao Greenwich. Em relação ao Greenwich, ele está totalmente no oeste. Em relação à linha do Equador, ele tem 5% apenas, 7%, só um pedacinho aqui, né? Vou até apagar aqui para vocês verem direitinho. Olha, ele tem só uma pontinha, né, do Roraima, no lado, na parte norte, e o restante todo tá aqui na parte sul. Então, essa é a localização do Brasil. 93% do território está localizado no hemisfério sul e apenas 7%. Se você não lembrar do percentual, basta você dizer, e apenas um pouquinho do lado norte. Tá dado a localização. E vamos para frente, que aqui é só uma revisão.
Agora vamos lá. Como tudo começou? Aí o texto na sequência fala sobre escalas, que a gente vê no sexto ano, na verdade, escalas, o fuso horário, que isso tem a ver com a localização. Mas o ponto principal é a ocupação do território brasileiro. Como foi que esse território foi ocupado? Os portugueses chegaram na Bahia e ficaram só ali? Não. Tudo começou quando eles acharam a grande floresta de pau-brasil e ali eles começaram a extrair, né, e aumentar a produção para vender lá fora. Então, a maior parte do dinheiro não era aqui no Brasil, não. O Brasil era apenas uma colônia. E então, exploração do pau-brasil, que o texto mostra, que o mapinha traz aqui na cor verde. Então, esse foi o primeiro ciclo econômico. Ciclo econômico porque gerava dinheiro, gerava renda, aumentava a economia. Primeiro ciclo econômico foi exatamente na Bahia com o pau-brasil. Quem foram os trabalhadores principais? Os indígenas, porque os europeus, os brancos, eles não iam trabalhar não. Então, os indígenas. Qual foi o segundo ciclo? Quando eles viram que aquela área ali já estava toda explorada, que o pau-brasil já não era mais novidade, acharam em Pernambuco áreas produtivas para a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar foi o segundo ciclo, tá? Segundo ciclo econômico. E aí começaram a produzir. Na cana-de-açúcar, eles já chamaram quem? Os negros, os africanos. Porque os índios já tinham uns fugido, outros morrido e tinham bem poucos. Então, mão de obra, negros africanos. Segundo ciclo, cana-de-açúcar. No mesmo período da cana-de-açúcar, olha só o que eu estou dizendo, no mesmo período da cana-de-açúcar, surgiu também um ciclo ou uma atividade, não foi bem um ciclo assim, foi uma atividade chamada de pecuária, já no século XVII. Foi aí nesse período que surgiu o estado do Piauí. Tá até pintadinho aqui de roxo, tá? Então, a pecuária foi uma atividade que surgiu junto com o ciclo da cana-de-açúcar, junto com o segundo ciclo. No mesmo tempo também que a pecuária, surgiu também as drogas do sertão, que está de verde escuro aqui lá na Amazônia. Foi também uma atividade, assim como a pecuária, que existiu juntamente com a cana-de-açúcar, tá? Que era as drogas do sertão que eles chamavam, era o cacau, o urucum, a canela, são especiarias que eles utilizavam na alimentação deles e também para a venda. E aí surge o terceiro principal ciclo, depois da cana-de-açúcar, eles povoaram aquele local e aí eles desceram, acharam que ouro e diamante onde? Só em Minas Gerais? Não. Principalmente em Minas Gerais, mas acharam em São Paulo, acharam, tá bem pintado de marrom aqui também na região do Mato Grosso, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui. Bem de marronzinho aqui, ó, no Mato Grosso, tá? Vem aqui. Então, não foi só Minas Gerais, não, viu? Esse foi o quê? Terceiro principal ciclo. Qual foi? Ouro e diamante. E aí, né, e as outras atividades continuaram, a pecuária, drogas do sertão, cana-de-açúcar continuou também, mas já estava em menor quantidade. Observem que o pau-brasil já tinha quase que sumido, né, o verdinho claro lá na Bahia, porque estava o quê? A pecuária tinha avançado. Olha só como está o roxinho da pecuária, já tinha avançado no território. Cana-de-açúcar continuava ainda pouquinho, tá? Mas o que estava prevalecendo? Ouro e diamante, terceiro ciclo. E aí, em seguida, vem o quarto ciclo. No quarto ciclo, que é o ciclo do café, que está em marrom claro, na região do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas principalmente São Paulo, tá? Aí, juntamente com o café, continuou a cana-de-açúcar bem pouquinho, a pecuária continuou, avançou até um pouco mais, drogas do sertão avançou um pouco mais, e surgiram outras atividades como o algodão e a produção, a borracha, e a produção de outros produtos também. Mas o quarto principal ciclo é o café.
que já foi século XIX, né? E ele aqui já não trabalhou, mas só escravos não, que muitos negros africanos não, que muitos também já tinham morrido, tá? Já tinham sido aprisionados, outros fugiam. Já foi preciso chamar outros grupos. Aí já vieram os italianos, os japoneses para trabalhar no ciclo do café. Então, gente, são 4 principais ciclos: pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, né, mineração e café. A pecuária, drogas do sertão, algodão, borracha foram atividades que também contribuíram muito para a ocupação do território, mas elas existiram junto com esses outros ciclos, tá ok? Esse é o principal conteúdo do 7º ano. É o principal. Você sair do 7º ano sem saber os ciclos econômicos, pois é como se você nem tivesse estudado o 7º ano. E aí, em seguida, eu trago aqui a organização da atualidade. Hoje, a organização é baseada em ciclo, terminou um ciclo, começou outro. Não, todas essas atividades juntas, de extrativismo, de agropecuária, que continuou existindo. Até hoje tem produção de cana-de-açúcar, não tem mais de pau-brasil, né? Mas atividade pecuária até hoje existe. Então, o comércio, comercialização desses produtos continuam existindo, e é isso que esse mapa aqui traz. Hoje existe uma rede, está tudo interligado. As atividades econômicas, elas perduram, ainda hoje tem produção de... a mineração, ainda hoje tem lá no trecho conhecido como quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, ainda hoje existe. Mas o que esse mapa mostra aqui, que através das vias que foram da urbanização, através do surgimento das rodovias, das ferrovias, das aerovias e das hidrovias, de todas essas vias, o espaço ficou totalmente interligado. E aí é o que o texto fala na sequência sobre essas atividades, né? A importância das atividades econômicas. Elas continuaram, tá? Junto com a industrialização, que eu vou falar mais à frente, foi surgindo essas atividades só apenas, né, se interligaram. E aí, aqui mostra, né, a importância das atividades. Eu coloquei um fragmentozinho. Eu trago aqui imagens, né, de criação de gado e imagem também de uma área urbana. Porque aí a gente fala de urbanização. Então, assim, como vocês podem ver, aqui o espaço ele é formado por áreas rurais e áreas urbanas. Qual a diferença? Uma área rural, ela é uma área que tem atividades 100% praticamente, atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, são atividades do setor primário. As casas são diferentes, tem pouquíssimos comércios. E o urbano, qual é a diferença? As casas são mais diferentes, as atividades principais do urbano é a indústria e comércio, e os serviços, como serviços hospitalares, serviços bancários. Então, essas são as diferenças do espaço do rural e urbano. E eles, um ajuda o outro. Não tem como dizer que o urbano não utiliza nada do rural, se as atividades primárias vêm de lá, se as plantações, tudo que a gente consome. E o rural também precisa dos serviços do urbano. E aí onde o texto vai falar sobre essa coexistência da indústria com a urbanização. O que tem a ver a indústria com a urbanização ou a urbanização com a indústria no Brasil? A urbanização foi o resultado do processo de industrialização. Tudo se urbanizou porque foi com a tecnologia, com o avanço da internet, da informatização, surgiram as primeiras indústrias. No caso do Brasil, 1950. Gente, nunca não esqueça desse ano, 1950, e outros livros trazem 1960. Gente, esse foi o marco. O surgimento das primeiras indústrias no Brasil, a industrialização, a urbanização, foram aí que intensificou muito mais o êxodo rural, tá? A mudança das pessoas do espaço rural para o urbano, para trabalhar nas indústrias. Isso tudo se deu nesse período, tá? E aí foram surgindo as cidades, uma cidade se juntando à outra,
e se tornando um ponto importante, que aí foi onde surgiram as metrópoles, né? A região metropolitana, as cidades foram se conurbando, que é quando ela fica próximo da outra, que você nem consegue ver onde uma começa e a outra termina. E em decorrência disso foram surgindo os problemas urbanos, porque não tem como não ter problemas, né? As questões ambientais, né? A poluição, mesmo sendo tudo para benefício do homem. E aí o texto, no módulo 3, vem falar sobre a diversidade natural das regiões do Brasil. Falar um pouco da vegetação, do clima, que isso a gente vê no sexto ano. Os tipos de vegetação, os tipos de clima de cada lugar, né? E aí fala sobre regionalização. Gente, saí do sétimo ano sem saber que o Brasil passou por um processo de regionalização. Inclusive, eu passei um trabalho sobre regionalização e apenas 4 alunos me entregaram. Então, é porque assim, essa divisão atual aqui do IBGE, que é a divisão de 1969, ela não começou assim. Quando foi que começou, que a gente já viu nas aulas anteriores, através da primeira divisão, que é Tratado de Tordesilhas, que foi dividido em capitanias hereditárias, tá? E aí essa divisão foi sendo mudada. Antes não existia o Acre ainda, não existia o Roraima, o Goiás era junto com o Tocantins era junto com do Goiás, então tudo era Goiás. E aí só em 1969 chegou esta configuração. Porque eles viam, não, o Tocantins ele tem que ser região norte, porque parece mais, tem mais característica de norte, não tem característica de região centro-oeste. E aí foi feita toda essa divisão, tá? E aí ficou atualmente como está: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, tá? E dentro dessa divisão, dentro dela, não estou dizendo que anulou ela, não. Também em 1900, entre 69 e 70, foi reafirmado uma segunda divisão, que ela é importante tanto quanto essa, voltada para a questão econômica, que é a região, a divisão em regiões geoeconômicas. Então, esse foi um critério somente econômico, não anula essa aqui, não. Como foi que ficou essa divisão geoeconômica? Eles viram, economicamente falando, a região norte, ela tem uma característica sozinha mesmo, né, de economia, pegando um pouquinho do Maranhão, tá? Deixa eu apagar aqui, fazer jeitinho, mais ou menos isso aqui. Essa região geoeconômica, o nome dela é região que? Amazônia. Isso tudo que eu marquei. Qual a outra? E pegando um pouquinho do Mato Grosso também, que na verdade é assim. Isso é região Amazônia. Qual a outra região em critério econômico? Nós temos o Nordeste, que pega um nortezinho de Minas Gerais, tá? Porque o norte de Minas está mais parecido com o Nordeste. O nome dessa região, economicamente falando, é Nordeste. E o que sobrou é a região Centro-Sul, a região mais desenvolvida. Então, essa divisão aqui, que eu estou fazendo aqui com essa canetinha rosa, é a região em critérios econômicos. Não vão esquecer. Ela não anula essa região, essa divisão do IBGE, não, tá ok? Porque muita gente confundiu. Existe essas duas divisões. A divisão política, que é a divisão do IBGE em 5 regiões, como está aqui, e a divisão econômica, que é a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, sendo a mais rica e a que gere toda a questão econômica, o Centro-Sul. Mas a divisão política é exatamente essa daqui: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E em seguida, aí eu trouxe aqui só o mapa para vocês visualizarem todos os estados e capitais. Gente, saí do sétimo ano sem saber os nomes dos estados e as suas respectivas capitais. Eu sei que tem gente que nem sabe. Tem gente que ainda hoje diz que o Piauí é região sudeste, porque eu pude ver
nas atividades e nas provas. Então, eu estou trazendo essa revisão exatamente é um lembrete. Tá aqui o mapa. Eu tirei essa imagem aqui do livro de vocês, tá? E aí, no quarto módulo, nós começamos a estudar aliás. No terceiro módulo, nós vamos estudar região norte e região centro-oeste. Então, região norte, gente. Vamos aqui, região norte. Quais são os estados da região norte? Nós temos, deixa eu fazer a marcaçãozinha aqui de verde até. Nós temos o Acre, com a capital Rio Branco, Amazonas, com a capital Manaus, Rondônia, Porto Velho, Pará, Belém, Amapá, Macapá, ó, Belémzinho tá bem aqui, e Roraima, Boa Vista. Esses, e Tocantins, Palmas. Esses são os estados que compõem a região que? Norte, gente, norte, região norte. Qual a característica da região norte? É uma região que tem uma grande pluviosidade, ou seja, chove muito, mesmo tendo temperaturas por volta dos 35 graus. É a região mais arborizada, com uma grande diversidade animal e vegetal. É onde tem a nossa grande, que uns chamam de pulmão do mundo, mas simplesmente é uma grande floresta. Se talvez a segunda maior floresta, com grande diversidade, né? A floresta amazônica, tá? É uma região que, mesmo sendo grande, mas ela não é uma região muito povoada, né? Não é uma região muito povoada, porque nós temos, principalmente aqui na região do Amazonas, muitos vazios, muitas áreas sem habitação, tá? Essa é a principal característica. Região Norte, lembrou de região Norte? Lembra de floresta amazônica, lembra de vazios demográficos, ou seja, pouca gente em alguns espaços, tá? A característica principal é o extrativismo do látex, né? A borracha. E temos também indústria, né? Na Zona Franca de Manaus. E temos como grande destaque grandes rios caudalosos, como exemplo, o Rio Amazonas, tá? Em seguida, estudamos também qual? Região Centro-Oeste. Região Centro-Oeste é essa que está em roxo aqui, tá? Então, vamos lá. Quais são os estados que compõem a região Centro-Oeste? Vou marcar aqui com essa corzinha aqui, preto, que é melhor. Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Goiás, Goiânia. E agora tem o destaquezinho aqui, enquadradinho aqui, para o Distrito Federal. Então, são 3 estados que dentro do Goiás nós temos um distrito, chamado de Distrito Federal, que tem como capital Brasília. O Distrito Federal, ele tem uma organização como se fosse um estado, mas ele é um distrito. Ele está dentro do estado do Goiás. Qual a principal característica? A capital Brasília, que foi mudada, né, foi construída, planejada para ser a capital do país, porque ficava mais no centro do país. Outra característica da região norte é uma região que tem um clima, muitas vezes até com temperaturas baixas, mas é bem seco porque está numa área de planalto, e numa área de planalto que às vezes está frio, em termos de temperatura pode até fazer um frio, mas em questão de chuva tem poucos rios, não é uma região que passa muitos rios, principalmente nos trechos do Goiás. Então é uma região que é um meio termo em relação à questão de quantidade de chuva. Mas nós temos um destaque aqui exatamente vem aqui no Mato Grosso, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, uma região chamada Pantanal Mato Grossense. É a maior planície inudável do mundo. Por que maior planície? Porque está numa área mais rebaixada, até mais ou menos esse trecho aqui do Goiás nós temos planalto. Já nesse trechozinho aqui nós temos uma área de planície, ou seja, tem uma rebaixada aqui e é inundável. Por quê? Porque por ela a gente tem terrenos mais áreas que tem vegetação, mas é como se estivesse dentro de pequenos riachinhos, córregos.
Então, maior planície inundável do planeta. Essa é a região norte. Em seguida, estudamos o quê? Nordeste, Sudeste e Sul. Vamos aqui para Nordeste, primeiramente, que está aqui em rosa, que é a nossa região. Qual a principal, cara? Quando se fala de Nordeste, lembra de quê? De polígono das secas, lembra de região que chove pouquíssimo, região mais pobre, né? Teve grandes problemas com pobreza. Então, vamos ver pelo menos aqui para fixar os estados e capitais. Vou aqui com um rosinha aqui. Maranhão, São Luís, Piauí, Teresina. Teve gente que colocou Piauí, capital, Fortaleza. É triste, mas ainda tem gente que não sabe. Então, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, tudo muito juntinho. Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Bahia, Salvador. Então, gente, esses são os estados da região norte. É uma região que tem como característica a seca, grande região de semiárido, mas nós temos também grandes áreas industriais. Onde estão localizadas essas áreas industriais? Na sub-região Zona da Mata. Lembrando que a região Nordeste, ela tem, devido às suas questões, né, da sua diversidade, mesmo sendo esse clima um tropical semiúmido, seco e mesmo um semiárido, nós temos áreas que têm uma diferença. Por exemplo, essa área aqui, até metade do Piauí. Nós temos a sub-região chamada de quê? Como é o nome dessa sub-região aqui? Que tem palmeiras, Mata dos Cocais. Aí nós temos a região, depois da Mata dos Cocais, toda essa região aqui, que é uma região que está entre uma cuesta da Ibiapaba e outra área planáltica aqui, ou seja, uma região rebaixada, que é onde está localizada a sub-região Sertão. A maior, é a mais pobre, chove pouco. E temos bem que no litoral, nós temos no litoral a Zona da Mata, que é a região mais industrializada, mais rica dentro do Nordeste. E esse pedacinho aqui que sobrou é o quê? É o Agreste. O Agreste é exatamente uma transição entre a área mais seca, que é o sertão, e a Zona da Mata. Tá ok? Vamos seguindo. E aí vimos Sudeste. Região Sudeste é essa regiãozinha aqui que está em um amarelinho mais claro. Região Sudeste é a região mais rica do país, economicamente, em termos de urbanização, de tudo. É formada por Minas Gerais, com capital Belo Horizonte, Espírito Santo, com capital Vitória, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, São Paulo, capital São Paulo. São esses 4 estados. Que podemos, quando se fala em região Sudeste, fala em quê? A Bolsa de Valores de São Paulo, né? A Bovespa. Falamos de mineração em Minas Gerais, falamos do turismo, né? Rio de Janeiro, Cristo Redentor, essa parte do turismo. Falamos de petróleo na bacia de Campos, no Espírito Santo. Falamos de São Paulo com o grande comércio, Rua 24 de Março e toda essa diversidade que tem São Paulo. Quando se fala e também de problemas sociais, quando se trata de questão de favela, de morro, de complexo do Alemão, complexo da Rocinha. Então, é uma região bem diversificada, mas mesmo assim é a mais rica e mais populosa do Brasil. É onde está localizada as 2 metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Não esquecer disso também. E por último, nós temos, que é conteúdo, né? Vou voltar aqui.
que é o conteúdo da nossa avaliação, é Sudeste, né? Viu? A nossa avaliação é Sudeste e Sul, tá? E agora nós vamos falar sobre a região Sul. Região Sul só são 3 estados, é essa que está em laranja aqui, tá? Então, região Sul. Quais são os estados? Nós temos Paraná, com a capital Curitiba, Santa Catarina, com a capital Florianópolis, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Quando se fala em região Sul, lembra de quê? Clima subtropical, friozinho, pampas gaúchos, a serra em Gramado, turismo de Gramado, é isso que lembra a região Sul. Tem uma forte influência cultural de italianos, alemães, né, desde o período a partir do ciclo do café. Então, região Sul é essa região totalmente diferente. Lembramos também que está localizado bem aqui no Paraná, o que é a grande usina Itaipu sobre o Rio Paraná. E também as cataratas do Iguaçu, que é as cataratas, as grandes quedas d'água sobre o Rio Iguaçu, e também a tríplice fronteira, que eu falei lá no início, ela está localizada aqui, tá? O marco, né, da tríplice fronteira, tá ok? Então, basicamente, economicamente falando, a região Sul é muito parecida com a região Sudeste, sendo que a Sudeste é um pouquinho mais desenvolvida economicamente, mas a Sul, o Centro-Sul, dentro da questão econômica, é o mais desenvolvido, tá ok? E com isso nós fechamos a região Sul e fechamos todo o conteúdo do 7º ano. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem me procurar sem problemas, eu responderei. Mas eu quero aqui, primeiramente, agradecer. Agradecer o quê? A oportunidade de, mesmo virtualmente, ter dado aula para vocês. Não foi como a gente imaginava uma coisa bem mais dinâmica, a gente sempre, todo ano, os professores imaginam coisas diferentes para os seus alunos, mas não foi possível, a gente não planejou essa pandemia, a gente nem esperava por isso. Mesmo tendo surgido, né, na China bem mais cedo, né, que começou em dezembro, mas a gente não imaginava que ia ser assim, preciso parar tudo. Isso nunca tinha acontecido na nossa geração, nunca tinha acontecido. Mas mesmo assim eu sou grato porque alguns alunos a gente vê que dá gosto, dá incentivo para a gente. Os alunos enviarem as tarefas na data certa, alguns na data certa, outros até mesmo um pouquinho atrasado, mas sempre se justifica. Então isso dá um impulso maior para a gente continuar na nossa atividade, apesar de que a escolha de ser professor, pelo menos a minha, ela é mais por amor, independente dos problemas que aconteçam. Mas eu quero agradecer a vocês porque vocês me ensinaram. Vocês me ensinaram que nem sempre todos os alunos vão entregar todas as atividades e eu tenho que saber conviver com isso. Vocês me ensinaram que tem gente que está muito bem quando está na sala de aula, mas quando numa aula virtual já não funciona tão bem como é na sala de aula. Então, isso tudo é aprendizado, para mim e para vocês também. Eu não sei o que vai acontecer. Eu coloquei essa frase, que é até de uma música que nem é da geração de vocês. Até vocês podem até conhecer, mas não é da geração de vocês, é da geração dos pais de vocês. Que é uma música que fala: enquanto houver sol, ainda haverá. É uma música que pra mim, o que é que ela quer dizer com isso? Enquanto houver sol, enquanto houver oportunidade, enquanto houver dia, há esperança. Enquanto eu tiver oportunidade, enquanto vocês tiverem oportunidade, vocês têm que aproveitar. Então hoje não deu certo, amanhã tem mais um dia, pois eu vou fazer aquilo que eu tinha que ter feito. Mas aí vem também a questão da programação. Você tem que ter um plano A, um plano B, um plano C. Então, essa pandemia ensinou pra gente que a gente tem que estar preparado. Imagina quem tinha um dinheirinho na poupança e que esse ano perdeu o emprego por causa da pandemia. Ele sofreu, mas pelo menos ele tinha um dinheirinho guardado. E quem não tinha, tá? Então, eu não sei como vai ser o próximo ano. Não sei se eu vou estar na escola, a gente nunca sabe nem se as coisas vão funcionar, imagina.
né? Então, se por acaso a gente se encontrar mesmo só na rua, se nós não tivermos mais oportunidade de trabalhar em sala de aula, no caso com vocês, né? Eu quero dizer que para mim foi um prazer, mesmo com todas as dificuldades que, infelizmente, eu tenho que dizer isso. O sétimo ano é uma turma trabalhosa, é uma turma que os alunos não, nem a maioria não faz. Ao invés de eu dizer a maioria faz as atividades, não, a maioria não faz. E mesmo assim, eu sou muito grata, eu sou alegre com todo mundo. Onde vocês me encontrarem, vocês podem falar comigo que eu vou falar com vocês. A gente sente uma saudade imensa. Vocês vão ter outros professores, vocês talvez nem lembrem daqui a um tempo, mas eu vou lembrar, entendeu? Eu vou lembrar, porque me ensinaram muito, tá? E a gente fica por aqui. Eu quero dizer para vocês que, até se vocês precisarem, para outras disciplinas, tirar dúvida de outras matérias, pode me procurar, que se eu souber, eu tiro a dúvida, tá? Então, fiquem com Deus, né? Permaneçam firmes, não vão desistir de estudar, né? E a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, me procure, tá ok? Até mais.